Uma conjunção entre Vênus e Júpiter, os benéficos fortes no signo de Câncer, é o que vamos ter nessa semana para aliviar essa tensão das semanas anteriores, principalmente a última, onde tivemos aquela oposição entre Marte e Saturno. Mas vamos ter também o Mercúrio voltando ao movimento direto, ele vai ter um aspecto muito interessante com Marte, e a semana tem muito movimento aí, aspectos interessantes, quantidade boa de aspectos todos os dias. A semana do dia 10 ao dia 16 de agosto, me acompanhe então aqui até o finalzinho, para não perder nada e conseguir aí alinhar aí os seus interesses semanais com a influência cotidiana. E também vou pedir para vocês aqui que estão a primeira vez aqui no canal se inscreverem. Se já estão aqui há bastante tempo, eu agradeço muito aí pelos comentários. Peço para você curtir também o vídeo, me ajuda bastante. Se você puder arrastar aí um comentário e dar um hype no vídeo, ajuda mais ainda. Então, tudo isso vai elevando aqui o canal para a gente divulgar aqui a astrologia tradicional. E se você gostar de estudar mesmo mais a fundo a astrologia tradicional, tem a opção de membros aqui do canal, tem uma seção com 2 níveis, e tem os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Vamos falar então da semana do dia 10 ao dia 16? Vamos lá. A semana inicia com a Lua ingressando no signo de Peixes. Ingressa num ponto, em termos de influência da triplicidade da água, a Lua tem um certo poder. Quando ingressa no signo de Peixes, é um signo de natureza úmida, né? Também é bem yin, e o perfil de Lua no signo de Peixes deixa o clima assim um pouquinho oscilante, às vezes até um pouquinho preguiçoso também. E a Lua ingressa em Peixes sem nenhum aspecto já de aplicação no comecinho. Ela vai ingressar às 3h50 na madrugada do domingo, no horário de Brasília, né? E o primeiro aspecto da Lua vai ser um trígono a Vênus, mas olha, ela está um pouquinho distante ainda. Ela vai começar a se aproximar desse trígono gradualmente, mas lá para o meio do dia, né? Para o começo do dia, na verdade, né? Não chega a ser tanto no meio do dia, mas ela vai sendo bem fraquinha e vai aumentando a influência. Mas vai ficando legal, porque Vênus está transitando ali no signo de Câncer, onde a Lua tem o domicílio, e a Lua está aqui na exaltação de Vênus. Olha, o domingo vem muito agradável, mas na madrugada ele é um pouquinho mais preguiçoso, né, mais recolhido e tal. Depois ele vai ganhando um tônus legal, que não é assim muito veloz e nem muito vibrante, assim, energia pensando em descontração, né? Porque é um perfil da água, ele é mais fechado, mas é muito fértil, tem um perfil próspero, acolhedor também, o que faz do domingo, à tarde, à noite, principalmente, um dia muito interessante, tanto para as atividades criativas, para um contato familiar com as pessoas do seu interesse, para estreitar o vínculo, né, com as coisas, e é um perfil fértil e próspero. Então, também para a temática do entretenimento, de alguma forma, e assuntos relacionados ao âmbito financeiro, pode ser muito interessante. É um perfil bem próspero. O momento perfeito do trígono entre Lua e Vênus vai ser na segunda, né? No domingo, o único movimento que a gente tem no céu é o ingresso da Lua no signo de Peixes. Então, ela vai começando já durante a manhã, gradualmente se aplicar ao trígono a Vênus, vai levar essa influência super legal ao longo do domingo todo, basicamente. Então, a gente vai ter um domingo com uma tendência, assim, boa para inícios, para mudanças, para aplicações tanto no nível de sentimento, afeto, criatividade, prosperidade no âmbito financeiro também, criatividade no âmbito artístico, artesanal, em todos os níveis, é um perfil muito fértil e é acolhedor. E isso vai acontecer às 2h11 da segunda-feira. Olha, exatamente esse momento. Então, a virada do domingo para a segunda, super interessante, acolhedora, né? Bem sensível, muito. Até para o âmbito místico é legal, porque depois a Lua vai chegar ao trígono a Júpiter. Então, a virada do domingo para segunda pode ter um perfil místico, sensível, assim, bem relacionado a acolhimento, tem uma característica também pacificadora, sentido de humanitário, né, para essas questões é muito interessante. Agora, o perfil de Lua com Júpiter, numa recepção mútua mais forte ainda do que com Vênus, porque estão em domicílios alternados aqui, né? Júpiter no domicílio da Lua, a Lua no domicílio de Júpiter, a Lua já próxima da conjunção aqui com o nó do norte,
E isso vai criando uma facilidade enorme, assim, pensando em fatores humanitários, mas na prosperidade no âmbito geral. Eu sempre falo para vocês, né, que os aspectos bons entre Lua e Júpiter, que são os momentos interessantes para aplicação de mudanças. Então, esse é um deles. Inclusive porque a Lua já vem de um trígono com benéfico e chega a um trígono com outro benéfico. E os dois com recepções mútuas, né, muito fortes, né? Então, isso vai criando uma tendência boa para aplicação das mudanças e para início de qualquer atividade, porque carrega esse sentido de prosperidade, o sentido de fertilidade para o que você estiver iniciando. É também um perfil, assim, em clima geral, muito tranquilo, tem uma tendência abundante, muito acolhedora, é muito reservada, mas, assim, não é um perfil, assim, yang, né, de festa, animação, agitação, mas ele tem uma tomada agradável, muito, muito agradável. E isso vai acontecer na madrugada da segunda também. O trígono entre Lua e Júpiter um pouquinho depois, às 3h54 da madrugada, né? Bom, gente, aí o que vai acontecer? Na segunda-feira, depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso. Ela só ingressa em Áries na terça de manhã, 7h33. Então, o que vai fazer da segunda um dia inadequado para início de atividades? Então, se você estiver pensando em inícios, mudança, investimento, retirada de dinheiro de banco, tomada da iniciativa no campo afetivo, romântico, no assunto criativo, o que for, prefira o domingo, porque é no domingo que a Lua vai aumentando a influência dos trígonos, primeiro com Vênus, depois com Júpiter. Porque como eles vão acontecer, esses dois trígonos, na madrugada da segunda, quando a gente estiver acordando na segunda-feira, a Lua estará fora de curso já, daí ela só ingressa em Áries na terça-feira. Agora, a segunda vai ter um clima interessante, né? Assim, clima geral, digo, do contato no mundo, mesmo que não seja adequada para os inícios, porque a Lua estará fora de curso. O último aspecto da Lua é um trígono com Júpiter, com a recepção muito forte, nós vamos sentindo um clima agradável na segunda. Agora, na segunda, o Mercúrio vira direção, ele estaciona para virar a direção para o movimento direto. E vai ser também na madrugada, 4h30 da madrugada da segunda-feira. Então, é um ponto a mais, pensando no fator de início, que você deve ter atenção, né? Então já começa que a Lua ficará fora de curso basicamente a segunda toda, né? Desde a madrugada até o restante do dia, e o Mercúrio vira direção. Então, quando o Mercúrio vira direção, os assuntos relacionados a notícias, postagens, a gente tem um mundo contemporâneo muito mercurial, né? Muitos temas de Mercúrio, por exemplo, tudo gira em torno de redes, né? Esse fator da transmissão da informação e da maneira como a gente se expressa, que não é mais de um para um diretamente, né? Todo mundo se expressa por meio de redes. E quando o Mercúrio, então, vira a direção para o direto ou para o retrógrado, é um dia que a gente tem que ter cautela com todos esses assuntos. Mas não só, né? Porque o Mercúrio também tem uma representação sobre equipamentos, equipamentos de todos os níveis, né, gente? Pode ser uma caneta e sei lá, alguma coisa, uma régua que você use no seu trabalho, como um notebook, né? Um computador, um equipamento grande, uma máquina grande, por exemplo, ou um instrumento de um médico, né? Os instrumentos do médico. Então, tudo isso é representado por Mercúrio. E é importante você ter cautela. Se ao longo da segunda você estiver realizando atividades que tenham essa necessidade instrumental, estiver usando algum instrumento, dobre a sua atenção para não ter nenhum erro. E se você for postar coisas importantes em rede também, dobre a atenção. Geralmente essas viradas ficam um pouco perdidas, né? Atrapalhadas, essas viradas de Mercúrio ficam um pouco truncadas, né? Mercúrio também representa o trânsito, os meios de transportes também, né? Então tudo isso tende a ficar meio bagunçado. Agora, como ele está no signo de Leão, é muito argumentativo, essa virada ela tem essa necessidade de cautela com a expressão mesmo, né? De maneira geral. Não escorregar aí nas postagens de alguma forma, né? Então vocês percebam, ele estacionou e aí ele volta aqui para esse ponto aqui do sextil com Marte, né? E isso na segunda, né? Então, tudo na madrugada, 4h30, quando o Mercúrio vira a direção. Bom, terça-feira vem com muita coisa e já começa durante a madrugada, 2h30, com a conjunção de Vênus com Júpiter. Ai, que pena, gente, porque nós poderíamos aproveitar a segunda no sentido eletivo muito legal se a Lua não estivesse fora de curso.
porque nós vamos perceber o aumento da influência na segunda-feira, só que a Lua estará fora de curso. Basicamente o dia inteiro. Então aproveita o domingo. Domingo é o dia, tá? Porque a gente tem a Lua se conectando a Vênus, a Lua se conectando a Júpiter, Vênus muito próximo de Júpiter. Domingo é o dia com a tendência mais próspera de uma maneira geral. A segunda poderia ser, mas a Lua fica fora de curso e atrapalha os inícios, né? As mudanças e tudo mais. Mercúrio vira direção também. E aí na terça a gente começa o dia com esse perfil. É um perfil muito abundante, tá? E assim, a gente vai pegar ainda os 12h30 com a Lua fora de curso, porque a Lua só ingressa em Áries às 7h33. Agora, além do clima agradável, além da configuração de prosperidade, a gente tem um clima agradável. São os dois benéficos muito fortes, né? Vênus pela triplicidade e Júpiter pela exaltação. Então, a gente tem um perfil muito próspero aí nesse dia e que a gente pode aproveitar no sentido criativo, no sentido de fertilidade de maneira geral, no sentido de abundância, no sentido de clima, é acolhedor. Aí o que acontece, gente? A Lua vai ingressar no signo de Áries às 7h33 e olha só, gente, é tudo para atrapalhar Vênus com Júpiter, né? Que poderia ser muito legal durante alguns dias, né? Mas que atrapalhação. Bom, a Lua ingressa em Áries e no sentido de clima, geral, velocidade, né? E o ânimo global, ela vai empregando mais velocidade. Fica um pouco mais agitada, mas também ela vai ficar um pouquinho irritada, né? Porque vai se aproximando aqui de Saturno, já desde as 7h33. Dura pouco tempo, porque ingressa 7h33 em Áries e 9h34 é o momento perfeito que vai chegar à conjunção aqui com o Saturno. Então, esse começo da manhã aqui da terça-feira pode ser um pouco irritado, né? Eu não diria nem muito enroscado assim no nível de complexidades, porque estão no signo do fogo que tem secura, mas é um mau humor geral, né? Muita irritação, me parece, né? No comecinho. E também porque aí, né, o que acontece, né? A Lua passa pela conjunção com Saturno e logo em seguida ela vai chegar à oposição a Marte, que é esse momento exato aqui às 13h38. Então, a terça-feira começa muito interessante com Vênus junto de Júpiter, mas vai chegando no meio da tarde meio desmanchando, assim, né, de tanta tensão. Esse momento aqui, ele é bem irritado. Então, a Lua passa aqui pela conjunção e chega. Então, esse meio da manhã, começo da tarde, muito irritado. Evitem para inícios. Como são dois planetas de natureza mais maléfica e eles estão fracos por signo, o aspecto de oposição tal não é legal, tá? Então, 9h34 é o momento perfeito da conjunção, mas desde as 7h33, quando a Lua ingressar em Áries, a gente já começa a sentir uma turbulência no clima, tá? Então, o clima pode ficar irritado no cotidiano, assim, no entorno, no teu entorno, como no contexto global, notícias, eventos do mundo, do Brasil também, eles tendem para um clima bem adverso, de uma tensão muito elevada. Evitem inícios e principalmente os que tiverem assim um tema de alto risco, tá? Tenham cautela aqui. Não é um bom momento para você iniciar nenhum tipo de disputa e muito menos fechar um negócio, uma conciliação, não tem nem um pouquinho de temática de equilíbrio, assim, né? De pacificação, não tem, gente, é bem nervoso. Bom, depois das 13h38, quando a Lua passar por esse ponto de oposição a Marte, ela vai chegar a um trígono a Mercúrio e alivia um pouco mais, assim, pelo menos assim, sai de um clima de tensão. A gente continua com velocidade e muita argumentação, uma certa vibração no clima, porque é um trígono do fogo. E o Mercúrio, ele voltou ao movimento direto, né? Ele volta no dia anterior, que é a segunda-feira. Então, ele não está pleno na velocidade dele. É um trígono que mantém um clima bem yang, bem vibrante, mas pelo menos é um trígono e ele já sai de um clima de alta tensão, né? Como vem aqui no começo da manhã, da terça-feira. Amanhã da terça-feira até o meio da tarde pode ficar muito esquentada no nível global, né? No nível geral. Então é um ponto que vocês devem evitar. Que pena, estragaram todo aqui a conjunção de Vênus com Júpiter, mas vamos ter o domingo para aproveitar a conjunção de Vênus com Júpiter. Bom, aqui, ó, percebam, a Vênus andou alguns minutinhos, já aqui 30 minutos de distância de Júpiter. Bom, então o último momento da terça-feira é mesmo esse trígono aqui entre a Lua e Mercúrio. E daí, gradualmente, a Lua vai chegar a uma quadratura a Júpiter
e depois, logo em seguida, uma quadratura a Vênus. Mas isso vai acontecer na quarta-feira. Então, quando nós acordarmos na quarta-feira, essa quadratura entre Lua e Júpiter vai estar bem presente. Olha, Júpiter está exaltado, está junto de um benéfico, ele está no ponto de domicílio da Lua. Tudo isso ajuda muitíssimo a Júpiter. E ele é um grande benéfico, ele é bem mais pesado do que a Lua, então ele carrega bastante o clima. Só que é uma quadratura. Então, assim, eu penso que para rotina, para movimentos menores, vamos dizer, você pode até aproveitar muito bem. Eu diria assim, você pode aproveitar oportunidades que forem surgindo. Imagina se você estiver realizando uma atividade e acontecer alguma mudança, assim, uma imprevisibilidade. Você pode até aproveitar essa imprevisibilidade para alguma coisa favorável aos seus interesses. Mas eu já não recomendo para grandes ousadias. Como a Lua está aqui no signo de Áries, que é um signo cardinal, é um signo do fogo, eu penso assim que alto risco, assim, exagerar um pouco na dose, nas tentativas, né, de uma maneira geral, pode ser aí um pouquinho desafiador. E daí depois o que acontece é que a Lua vai chegar à quadratura Vênus. Então, é 7,51 quadratura Júpiter, 10,3 quadratura Vênus, né? E fica principalmente assim para os assuntos relacionados à economia, para os assuntos relacionados ao âmbito financeiro, né? Que são os temas dos benéficos também, evite o alto risco. No sentido de clima, é menos indicador assim de tensão, porque não é um tema dos planetas Vênus e Júpiter, né? Então não é um clima sisudo, irritado, competitivo. É uma indicação mais adversa para alto risco, né? E assim, eu também penso que alguma possibilidade de certos exageros, assim, também que a gente deve ter atenção. Cotidianamente, por exemplo, não exagere assim para tentar atender a satisfação pessoal, não exagere com os gastos, com dinheiro, com investimento, vai com cautela, né? De uma maneira geral. Aí depois disso alivia um pouco mais, porque a Lua vai seguindo para um trígono ao Sol. E aqui vai ficar bem legal, muito yang, direto e reto, tá? O momento perfeito do trígono é às 19h54, é esse trígono aqui. E por que ele é bom? Ele é bom porque aqui a Lua está na exaltação do Sol e o próprio Sol já está aqui no ponto do domicílio. Esse trígono garante realização dos interesses, sejam quais forem, em qualquer área, de maneira muito pontual. Ele é muito bom se você precisar se expor para alguma coisa, apresentar um trabalho, uma reunião, se colocar em evidência de alguma maneira muito legal. Se você tem uma posição de liderança no mundo, de maneira geral, pode ser um ponto de benefício para líderes. É muito interessante para início de atividades também. Então, na quarta-feira, desde as 10h03, quando a Lua passar pela quadratura a Vênus, né? Ela vai aumentando essa influência, você já pode ter os inícios, né, interessantes durante esse trânsito aqui, né? De Lua chegando ao trígono ao Sol. Ele garante o atingimento do alvo de uma maneira bem pontual. É mais yang, mais vibrante, altamente motivado, ele incentiva também algumas iniciativas, né? Ele tem um perfil mais dinâmico, né? Mais rápido, inclusive. E assim, depois das 19h54, a Lua vai ficar fora de curso até a quinta, 10h22, quando ela ingressa em Touro. Nós vamos pegar desde as 19h54 até o restante da quarta-feira com a Lua fora de curso, né? Aí para início já não é tão legal. Então a quarta é boa do meio da manhã em diante para inícios. Depois que a Lua ficar fora de curso, não. Mas ela vai manter um clima bem yang, né? Bem motivado, bem empolgado. Ingressa em Touro 10h22 da quinta. Aí vai diminuindo um pouco esse ritmo, porque o Touro já é um signo fixo. E tem secura, e é yin, né? Tem frieza, então diminui. Mas o interessante da Lua em Touro é para cumprimento dos passos como deve ser, né? Ela é bem mais pausada, tem um perfil já um pouco mais paciente, mais calmo, já fica um pouco melhor. Só que quando a Lua ingressa aqui em Touro, olha, ela já está começando a aplicar essa quadratura que é Mercúrio. É essa aqui. Essa quadratura vai ser perfeita às 18h48. Então, ela ingressa em Touro às 10h22 e vai aumentando a influência da oposição até ali comecinho da noite. O que deixa, então, a quinta-feira um pouco truncada, com indicadores, se você precisar utilizar equipamentos, se você precisar se expor, né? Como eu falei para vocês, quando a Lua está em Touro, ela é interessante para atividades mais
práticas, técnicas, né, devido à secura da Terra e o modo fixo, a manutenção dos assuntos fica mais interessante. Só que ela já vai ingressar aqui numa quadratura Mercúrio em signos fixos, né, quadratura de signos fixos, com Mercúrio muito ríspido ali no signo de Leão. Então, para a rotina, ficar atento a questões técnicas, né, da rotina mesmo. São os dois astros que representam o movimento cotidiano. O assunto do comércio, do trânsito, notícias, informações, as burocracias básicas, né, do dia a dia, papéis, tudo mais, comunicação, de uma maneira geral, tendem a ficar um pouquinho enroscadas, né? Mas como são astros assim que se movimentam muito rápido, não chega nem assim a emplacar um clima de tensão no âmbito geral, assim, né? No humor geral. Ele pode ter um pouquinho desse fator truncado, por exemplo. Eu não recomendo muito nesse momento marcar uma reunião. Enfim, se você tiver que fechar algum negócio, iniciar um processo importante, que dependa de papéis, que dependa de regras, essas coisas da burocracia cotidiana, né? Eu já recomendo ter cautela. E também com a comunicação. Só que aí, um pouco depois, o Mercúrio é quem vai se aplicando, vai chegar aqui, né? Ao ponto exato do sextil com Marte, enquanto a Lua vai chegando ao aspecto de sextil com Júpiter. Então, logo que a Lua passa pela quadratura, o clima começa a melhorar um pouquinho mais. Então, a gente sente desde as 10h22 até as 18h48 a influência da quadratura mais chata, né? Para as burocracias cotidianas, infraestrutura diária mesmo, né? Era um pouco mais chata, mas depois começa a melhorar um pouquinho mais. Marte chega, quer dizer, o Mercúrio chega ao aspecto de sextil com Marte perfeito às 23h05. Então, a gente vai pegar a noite com esse perfil, ele já é um pouco mais interessante para negociações, para conversas, né? Ele é um pouco melhor nesse âmbito, né? Até para assuntos comerciais pode ser interessante, se você estiver fechando algum negócio aí, pode ser bem interessante. É um aspecto leve, né, o sextil, e acontece ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, em que a Lua está se aproximando do sextil a Júpiter. Bom, ele é um sextil bem abundante, a Lua se beneficia muito desse sextil, porque o Júpiter está no domicílio da Lua e ela própria está exaltada, o Júpiter também. Esse é um momento interessante para inícios, então a sexta-feira vai ter esse aspecto perfeito às 11h14. Então, desde que a Lua passar já pela quadratura a Mercúrio na quinta, 18h48, a gente já começa a ter um benefício bem legal desse sextil. Aí sim, momento legal para início de atividades, para alguns movimentos, mudanças interessantes, né? Tem um clima calmo, então as mudanças são aplicadas de uma forma estável. Ele tem um perfil acolhedor, abundante, criativo, bem sensível, até para o mundo místico, para as atividades que dependam do processo de interpretação, também muito, muito interessante. É muito calma e a gente tem um perfil abundante e mantém a sexta legal ainda, né? Até o final da tarde, porque aí a Lua vai aumentando também a influência do sextil com Vênus. Vênus ainda está próxima ali de Júpiter. Então, essa proximidade de Vênus com Júpiter é super bem aproveitada no domingo, que a Lua ativa esse ponto, e agora aqui na sexta, porque ela vai passando aqui, né, por essas facilidades todas aqui, né, primeiro com Júpiter, depois com Vênus. Então, a sexta-feira fica muito legal para início de atividades, tem um humor agradável, tem um clima mais pacífico, tem um perfil abundante, tem um perfil bastante próspero, tem um perfil acolhedor, tem um perfil justo também, místico, religioso, confiante, humanitário, tudo isso aparece aqui. Vai ser 17h16, o sextil entre Lua e Vênus, e aí a Lua vai começando a se aproximar da quadratura ao Sol, para marcar então a fase minguante, né? E olha, então a gente tem até a sexta toda, né? Até ali o final da tarde bem legal. O aumento da influência de quadratura entre Lua e Sol pode ser um pouco mais ríspido, porque tanto a Lua está muito forte, mesmo diminuindo a visibilidade, né? Como o Sol também está muito forte. Tem uma tendência um pouco rígida, então aqui já não é nem um pouquinho mesmo interessante para mudanças. É tudo muito duro, assim, né? Imagina um robozão, assim, sabe? Tudo duro. Não tem, não tem flexibilidade, zero flexibilidade para aplicar mudanças ou para grandes ousadias não é legal, tá, gente? Então vai ficar ruim, mas vai ser bem no começo do sábado, às 2h12 da madrugada. Aí a Lua vai ficar um pouquinho só fora de curso,
pouquinho, algumas horas, né, ingressa no signo de Gêmeos às 13 horas redondinho, né, e vai animar um pouco mais, né, porque o Gêmeos tem calor, é um signo do ar. Só que já começa assim meio ela começa um pouco agitada, né. O clima vai iniciar aqui, né, de lua em Gêmeos com um pouco de agitação. Mesmo que diretamente a Lua depois disso não tenha aspectos difíceis, mas ele fica toda vez que a Lua transita em Gêmeos, ela tem um perfil mais alternante, então o humor não se fixa muito. Só que o que acontece? Olha aqui, ó, um sextil com Saturno. Aí, como o Saturno é seco, ele tá num signo seco, isso dá um pouco mais de manutenção do clima, mas parece ser um dia apressado, né? Assim, um momento apressado. Então, o sábado tem à tarde, né, que é quando a Lua ingressa em Gêmeos, muda bem o clima, ele pode ficar um pouquinho mais agitado, mais apressado, né? A Lua chega ao sextil exato aqui com Saturno 14h39. Não é um perfil, assim, que traz um grande impacto diferente, mas, assim, ele vai dando uma estabilizada nessa agitação da Lua em Gêmeos. E depois que a Lua passa pelo sextil a Saturno, ela chega a um sextil a Mercúrio, aí já vai ficar mais vibrante, sim, né, no sentido de eloquência, já fica mais presente, porque a Lua está aqui no domicílio de Mercúrio, Mercúrio no signo fixo, então vai gerando essa dinâmica mais, verbal, assim, né, mas não é ruim, porque é um sextil. Para assunto comercial pode ser interessante, dá um poder, assim, né, um tônus pra voz, assim, que é bem interessante, né. E ainda tem mais um aspecto no sábado, gente. Aí no sábado a gente ainda vai ter esse trígono aqui entre a Lua e Marte. E terminamos a semana com uma cara de ar aqui, né? Porque aí esse trígono ele impulsiona um pouco mais para alguns movimentos. Olha, ele não tem uma empolgação de iniciativa de atingir o alvo diretamente, assim, ele tem um perfil um pouco mais de interação e troca, né? E até porque a Lua está no signo do ar e o trígono é com Marte, né, num signo de Libra. Então ele não tem um perfil, assim, muito pontual para atingimento do alvo, pensando, assim, em negócios que você tem que acertar, assim, sabe, que tem um objetivo muito claramente definido. Mas, assim, como a Lua vem do sextil com Mercúrio e se aplica a trígono com Marte, é o fator da interação, da troca, né, contato com as pessoas, o âmbito comercial, que se beneficia um pouco mais desse perfil aqui do sábado. E a gente termina então o sábado com esse perfil aqui, que vai ser às 23h47. Depois disso, nós não vamos ter novos aspectos, mas a Lua não vai ficar fora de curso. Ela em Gêmeos ainda vai ter um aspecto aqui de sextil também com o Sol, que está um pouco mais adiante aqui no signo de Leão, né? Mas isso vai acontecer só no próximo domingo. E viram que semana com muito movimento, né, gente? Muita coisa. Só que Vênus com Júpiter no seu ápice da conjunção vai ser um pouquinho atrapalhada. Então, dá para aproveitar no domingo, né? E depois na sexta-feira, quando Vênus estiver um pouquinho adiante ali de Júpiter, mas ela acaba sendo tendo uma ponte da Lua, né, que conecta com Júpiter, depois conecta com Vênus, então a gente tem essa reconexão do aspecto aqui bem legal. Então aproveita aí no domingo e na sexta para os inícios e para as mudanças, e evite esses pequenos momentos que a gente tem de tensão aqui, né, que os momentos mais difíceis da semana são os de aspectos da Lua, e a Lua se movimenta rápido, então ela não mantém, né, a atenção por muito tempo. Certo? É isso, então. Agradeço a você que assistiu até o final. Me acompanhe diariamente aqui também para a gente estreitar um pouquinho mais a visão de cada um dos dias. Ótimo final de semana para vocês, então. Até segunda. Até mais.